quando a gente fala da educação, a gente está dizendo de algo que vai desconstruir o capacitismo e todos os machismos, né, e todos os tipos de preconceito. Então, assim, é um tema tão nobre, tão rico. E aí, quando a gente fala, né, Sandra, da legislação, dos empecilhos que a gente tem tido, apesar de alguns avanços que eu vejo ao longo do tempo, no entanto, no final do ano passado, a gente foi surpreendido, né, pelo decreto 10.502. Eu sou ruim de lembrar os nomes, gente, mas eu fiz uma colinha aqui para falar para vocês. Decreto de exclusão, que vem sendo chamado, inclusive. Ele é de 20 de setembro, né, do ano passado, 10.502. Houve, inclusive, uma audiência pública, né, em que várias entidades puderam se manifestar. Foram 2 dias de relatos sobre as pessoas se posicionando contra a favor, né? O que é esse decreto? Ele quer dizer, porque assim, houve um marco temporal, que agora eu não vou lembrar a data, se o Mário Júnior lembrar, falando que a gente não teria mais a segregação, né? As escolas especiais, todas as crianças deveriam ser matriculadas em escolas regulares. E por meio desse decreto, Sim, o que tenho. quer colocar é uma que seja opcional, quer dizer, que a família possa escolher se a pessoa com deficiência ela vai para uma escola especial ou ela vai para uma escola regular. E aí pega um pouquinho disso que a Cláudia trouxe, essa questão da escolha, que eu não acho que é bem uma escolha, muitas vezes é a falta de escolha que faz a família tirar a criança da escola regular, porque ela bate na porta de várias escolas e a escola fala não. Então ela fala assim: ah, então eu vou colocar na escola especial. Ou a escola cria tantos entraves, ela até aceita a matrícula, porque pela lei ela é obrigada, mas ela cria tantos entraves. Eu escutei muitas mães, né? Eu sou mãe da Antônia, que é uma pessoa com deficiência, e eu converso muito com mães de outras crianças com deficiência, eu escuto muito isso. Ah, essa já é a quinta escola que não aceita a minha criança. Eu nunca encontrei uma negativa declarada, mas eu encontrei várias negativas nas entrelinhas, que eu falava assim, eu não tenho coragem de colocar minha filha aqui, com esse discurso que eu estou ouvindo, né? Felizmente, a escola que ela está hoje foi uma escola, assim, super acolhe a Antônia, ela está muito feliz lá, mas, não, assim, eu tive um percurso, e aí, no momento em que você tem, entre aspas, essa opção de colocar numa escola especial, às vezes a própria família, por falta de conhecimento, para evitar o desgaste, ou por muitas vezes também essa família, ela foi estruturada e o pensamento dela é capacitista. Não é porque a gente tem um filho com deficiência que a gente não tem o capacitismo. Eu venho desconstruindo o meu desde 2015, desde o nascimento da Antônia. Eu venho desconstruindo o meu capacitismo e vendo tanto que ele está assim, embrenhado, né, na nossa estrutura e que a gente precisa falar sobre isso. Então, ele é um retrocesso nesse sentido de que a inclusão ela precisa acontecer e é desde a base, né? Eu fico vendo assim, a Antônia está com 6 anos e ela me faz muitas perguntas, assim, pela falta, muitas vezes, até da convivência, e principalmente agora, quase 1 ano e meio, né, em casa, e vai para esse híbrido, presencial, é online, e quando começou as Paralimpíadas, eu comentava com ela, né, ela às vezes não se interessava muito, assim, ela, até hoje ela não tem muito interesse pela televisão, pela falta até da audiodescrição, em alguns momentos. E aí eu falava, ah, Antônia, um atleta tal ganhou medalha de natação, ganhou isso, ganhou aquilo, e várias vezes ela me perguntava, mamãe, mas como que ele nada se ele não tem braço? Aí eu falei assim, ah, mas ele Sim. tem perna, tem outras partes do corpo que se movimentam, né? Então você vai desconstruindo isso na criança, é nesse processo da educação. Eu mesmo falava com ela, falava assim, filha, mas você também enxerga diferente das outras crianças, porque ela tem baixa visão. E você não faz determinadas coisas do seu modo? E ela parava e pensava, ah, é mesmo. Eu falei, olha, tem pessoas cegas que jogam futebol. E ela falava, ah, é mesmo. Então, assim, se as crianças ou se nós adultos, né, não convivemos com essas diferenças, tanto mais difícil será a gente desconstruir esse pensamento capacitista que a gente carrega hoje enquanto adulto, porque eu, por exemplo, não me recordo se na minha escola tinha uma pessoa com deficiência. Mesmo, né, quando a chegada da Antônia e eu ia nos lugares, eu não via. Até hoje, eu vejo poucas pessoas com deficiência transitando pela cidade, porque a cidade é cheia de barreiras, né? E o que o Leonardo falou, assim, faz um super sentido que as histórias de superação
não é a superação, não é o Mário Júnior superando a deficiência dele, é assim, é ele superando todo o preconceito que existe na sociedade, é ele superando todas as barreiras, né? Então, quando a gente vê a história Com assim, leveza. com leveza, com alegria, né, Mário Júnior? Então, assim, mas você teve um suporte Isso. maravilhoso. Parabéns aí o Leonardo e todas as pessoas, né, que acreditaram. Não porque você tem algo especial e as pessoas precisavam acreditar em você, mas porque elas viram em você uma pessoa com seus potenciais, né, independente da sua deficiência ou não. E o que a criança precisa é disso, para ela se constituir, né, como um cidadão participativo. Eu estava vendo uns dados aí recentes de que 70% das pessoas com deficiência acho que não chegaram a concluir o ensino fundamental. Né? Então, assim, esse decreto, agora depois da audiência, me parece que vai ser votado, depois assim, no início do ano que vem, eu estou atenta aqui acompanhando, porque caso isso passe, eu tenho medo assim do que pode acontecer. E eu sempre vou conversando sobre isso com a Antônia. Eu explicava do decreto, ela gravou vídeo xingando o ministro, falou: não, ministro, porque as crianças têm que ficar juntas, porque as crianças brincam e as crianças se ajudam. Eu tenho amiguinhas que me ajudam quando eu preciso andar em lugares que eu não conheço, né? Então, assim, vai ser um grande retrocesso, né, se isso acontecer, porque a sociedade é todo mundo junto e misturado, né? Não tem restaurante especial para pessoas com deficiência, não, sabe? É todo mundo no mesmo lugar. Então, por que na escola a gente vai separar? Se depois todos temos que conviver juntos, né? E isso, o ganho, tem um grande relatório feito aí pelo Instituto Alana, trazendo todos os benefícios da educação inclusiva, né? Dessa diversidade dentro da sala de aula. Então, de fato, dá para fazer, né, Mário Júnior? Dá para fazer, e é por isso que a gente vai Com brigar e lutar pela certeza. educação inclusiva. A verdadeira inclusão. Sim.